vezes eu acho que eu tô bem. E eu não sei se você também já percebeu, já se sentiu assim. Quando a gente tá dando conta de tudo, a rotina tá acontecendo, os compromissos estão sendo cumpridos, enfim, as coisas estão rolando do jeito que, entre aspas, deveria. Mas aí, sem aviso algum, de repente bate um vazio. Um vazio que tá inesperado e que parece muitas vezes sem uma explicação clara. Eu nomeio esse vazio muitas vezes como solidão. Isso eu tô falando mesmo naquelas condições, naqueles contextos em que eu não tô verdadeiramente sozinha. Mas antes de continuar esse papo, eu quero me apresentar. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga, sou uma mulher que está constantemente tentando se encontrar em meio às suas vulnerabilidades aqui no YouTube, dividindo isso com vocês de uma forma mais prolongada do que nas minhas outras redes sociais. Caso você não conheça, @psi.bianca no meu Instagram e no TikTok. Aproveita já para se inscrever se você não é inscrito, que agora eu vou falar tudo. Aproveita para se inscrever caso você não seja inscrita e também compartilhar com as pessoas, porque assim, estamos chegando aos 500 inscritos, que era o meu grande objetivo. Então eu tô muito feliz, muito grata, muito obrigada. Mas dando sequência. Essa reflexão veio, assim, de perceber, principalmente na semana passada, que eu tava dando conta de fazer as coisas. Então, às vezes eu parava e falava assim, caraca, como que eu tô conseguindo? Tem muita coisa acontecendo junto. E foi bem interessante perceber que era isso, assim, as coisas iam acontecendo, eu ia passando pelo próximo compromisso, ia dando check nas próximas coisas que eu tinha que realizar, na próxima tarefa. Eu tava rodeada de pessoas que eu amo e pessoas que eu acredito que também me amam, mas mesmo assim, tinha algo ali que parecia vazio, que parecia que tava faltando. Tinha alguma coisa assim com um ponto de interrogação no meio dessa história toda. E foi muito interessante perceber que eu não sei ainda a resposta. Mas eu comecei a refletir se eu tava mentindo pra mim mesma, se eu tava dando conta de tudo, ou se realmente eu tava dando conta. E no meio desse percalço eu ainda senti outras emoções, que não só a realização, felicidade, etc. Mas o ponto é, eu tava numa conversa com a Elisa, uma das meninas que trabalha comigo na minha clínica e comunidade Mulheres de Voz, não só minha, dela, também delas, né? Porque sou eu, Elisa, Luiz e Mário. Se você não segue, também acompanha a gente no @mulheresdevoz.cc no Instagram e agora no TikTok também. Enfim. E aí eu tava contando pra ela que eu tava num dia, teve uns dias difíceis e tudo mais, e ela, mas por que você não me mandou mensagem falando isso? Eu, sei lá, superei, deu tudo certo. Aconteceu. E aí hoje mesmo, no dia dessa gravação, o Marcos, meu esposo, falou assim, você sabia que quando a minha avó te viu chorando outro dia, ela ficou um pouco assustada? Eu só comecei a chorar, gente. Fiquei assim, eu tô muito triste hoje. E comecei a me permitir chorar. E ela viu. Só que eu, superei e segui depois, assim, chorei, fui tomar um banho, enxuguei minhas lágrimas e fui viver minha vida. Mas foi muito interessante essas duas pontuações na última semana, porque me fez refletir sobre isso, assim. Eu não sei se eu tô me enganando nesse processo de, tudo bem, eu tô dando conta das coisas e é isso aí. E esse vazio, ele não existe, vamos fingir que não tá existindo. Essa situação desconfortável não tá acontecendo. Ou se é isso a vida também, né? Tipo, é viver esses extremos, é ver momentos bons, momentos ruins, no meio disso, coexistir com isso tudo. Mas enfim, o que eu quero chegar, que todas essas histórias e essa vida aí, essas reflexões que surgiram na minha mente, me fizeram repensar sobre a ideia de independência e de solidão. E essa cultura que a gente tá vivendo agora de vangloriar e de viver muito bem a solitude, até certo ponto, sim, eu sou uma mulher e que atende outras mulheres, uma psicóloga que atende outras mulheres, que fortalece e acredita muito nessa ideia de autonomia das mulheres. Não é esse o ponto. O que eu quero pensar aqui com vocês é como muitas vezes, principalmente para nós mulheres, mesmo a gente sendo socializada a nos dedicarmos aos outros, a estarmos sempre atentas aos outros, a cuidarmos, a amarmos e etc., ainda é muito valorizado pra gente ser essa mocinha, desde sempre. Que faz tudo certinho, que é organizada, que é boazinha, que dá conta de tudo. Que isso na infância se dá de uma faceta diferente quando isso vai se dando ao longo da nossa vida. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? O quanto que muitas vezes então, eu deixei de sinalizar, quantas vezes as pessoas vieram falar assim, nossa, a gente ficou preocupado com você. Nossa, por que você não me falou isso antes? E eu não falava porque eu fui acostumada a isso. A não sinalizar, a não falar que eu não tô dando conta. A fazer parecer que tá tudo certo. A ser a pessoa que sempre dá conta. O que é? Viu como que é difícil? A ser aquela que sempre acerta, até no roteiro que eu escrevi. Caramba! A ser aquela que resolve, que atende, que escuta e que segue sempre fazendo tudo por todos e por si mesmo. Como se fosse fácil, como se fosse leve. É só mais um dia na minha vida. E a gente vai sendo socializada a naturalizar isso sem perceber. Então, sermos aquela mina que é bem mais cedo, é porque você é mais madura do que os outros meninos, né? Então, você vai entender mais. Você já tá preparada para entender isso, para perceber isso. Aqui tem que ser sensível a essas relações sociais e perceber como que tá o ambiente, ler esse ambiente,
independente, mas também a que entende tão bem tudo isso, que se entende no meio disso e se vira. E aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente vai construindo uma identidade, uma personalidade baseada nessa menina mulher que tá sempre dando conta. E aí me veio esse pensamento: será que o que a gente tá chamando tanto de força, independência, autonomia, não esconde uma solidão? Porque essa força, quando se torna obrigatória, pode sim se tornar uma pressão que sufoca. Essa ideia de independência, quando vira algo obrigatório, também vira uma prisão. Então, a gente vai se isolando nessa posição de não poder falar que não tá mais conseguindo exercer tudo isso. Porque como que a gente vai admitir, não só para os outros, mas para nós mesmas, que a gente não dá conta disso? Não dá conta de sustentar essa personalidade, essa pessoa, essa mulher maravilha. Então a gente começa a acreditar que pedir ajuda é fraqueza. Que em algum nível, ser dependente emocional, e somos, gente, somos seres humanos, vamos depender de outras pessoas, é de alguma forma um erro. E aqui, de novo, eu reforço. Eu acho que é muito importante, ainda mais como uma mulher feminista, defender a ideia da nossa autonomia, dos nossos desejos, da nossa independência. Mas a gente não pode cair na pegadinha, então, que a gente vai ser um ser vivo que não vai depender mais de ninguém, que vai ser blindado pra isso. Não dá a gente ser social. E beleza, a gente não precisa pegar e espelhar quem somos, nossa identidade, na visão dos outros, depender disso. Ainda mais de um homem, né, que a gente é socializada para isso. Mas por que não criar outros vínculos, outras redes que podem também nos dar esse suporte? Seja, que nem eu falei, a minha amiga ou a avó do meu companheiro. Faz parte isso também. Então é isso, não levarmos tanto para os extremos. Eu já falei bastante sobre isso, sobre os perigos dos extremos nos vídeos. E eu acho que isso também pode cair num extremo. De ser tanto essa mulher independente, a girl boss, dá conta de tudo, e no fim, tá sozinha. Porque não pode desmoronar. Não pode mostrar que é muito além dessa girl boss, é muito além dessa mulher que é fodona, incrível e perfeita. Então eu acho que é válido a gente refletir que não só estamos construindo essa identidade pra gente, mas também pra essa outra pessoa. E quanto mais a gente demonstra essa mulher forte, mais as pessoas vão deixando de perguntar: e aí, como que você tá? Pra além da expectativa das pessoas, de que sempre estaremos bem, a gente vai criando também uma realidade. Uma realidade de que as pessoas não vão tentar mais abrir espaço pra dar um colo, pra demonstrar afeto. Porque, a gente sempre tá conseguindo fazer tudo. A gente tá sempre mostrando que a gente sustenta o que tiver que sustentar, carregar o que tiver que carregar. Então, é isso. Eu vou colocar minha energia, meus esforços pra cuidar. E vai ser até mais natural fazer isso com quem? Com quem demanda, com quem mostra que pode, com quem se coloca vulnerável. Mas esse é o desafio também, se colocar vulnerável nisso e perceber que talvez não tenham pessoas lá. Como é também desmoronar, tá catando os caquinhos e perceber que não tem ninguém lá? Como que a gente muda essa realidade? Como que a gente muda essa história? É muito difícil. Então a gente continua, sem perceber, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E cada vez mais a gente reforça essa história, essa narrativa. Mas eu acho que a pergunta central não é como que eu tô dando conta disso tudo sozinha, mas talvez quando eu aprendi que eu precisava ser essa mulher que sustenta, que carrega tudo isso. E aí eu acho que uma coisa que ainda vamos tentar entender e vamos perceber em relação à pandemia, que ainda é atual, gente, faz tempo, mas também é atual, é como que esse isolamento físico não se limitou apenas a isso, a barreira física, mas foi pro lado relacional, emocional. O isolamento social não foi só ficar em casa, mas aprender a não incomodar, a não pedir, a não esperar. Então tem muita gente voltando para a rotina e ainda mantendo esse isolamento, mas muito mais um isolamento emocional. De acordo com o estudo do IPSOS de 2023, o Brasil se tornou o país com maior índice de solidão entre jovens adultos. E aqui é válido especificarmos, tá? Que especialmente esses dados aumentaram entre mulheres de 25 a 34 anos. De acordo com essa pesquisa feita mundialmente, quase metade das pessoas daqui do Brasil se sentem sozinhas com frequência, mesmo cercada de outras pessoas. E aí isso me fez refletir que talvez esse sentimento não seja só meu, mas seja nosso. Então, será que tá todo mundo fingindo que tá tudo bem, mesmo não estando? Pra não incomodar, pra não machucar, pra não chatear, pra não ser um peso na vida das outras pessoas? Será que a nossa independência virou uma maneira elegante de falarmos que ninguém precisa ajudar a gente? Que ninguém precisa se preocupar com a gente, mesmo a gente querendo que alguém se preocupe? E aqui, de novo, eu faço uma pontuação importante, principalmente para as mulheres que estão vendo isso, que estão ouvindo isso. Eu não tô te convidando, então, a se tornar dependente, principalmente dessas estruturas que nos falaram que nos valorizariam como pessoas. Então, as instituições, família, filhos, né, maternidade em si, casamento e etc. Eu tô te convidando a refletir como essa ideia de sozinha não é o extremo oposto dessas instituições que talvez não façam sentido para nossa vida hoje em dia. E também, da mesma forma que estando nessas instituições, se movimentando, a solidão ainda pode existir. Porque estar casado
casada, ter uma família, ter filhos, não é garantia de que a solidão vai embora, muito pelo contrário. Por isso, hoje eu te convido para a gente pensar em ampliar as nossas conexões. E não ampliar só no sentido de ter mais, mas aprofundar aquelas que já existem, que são genuinamente verdadeiras, que você já consegue se colocar vulnerável. A independência não precisa ser um muro, da mesma forma que o cuidado não precisa surgir de uma única fonte. E eu verdadeiramente acredito que essa mudança não surge só nas relações, porque pode existir nas relações, mas principalmente numa conversa interna com nós mesmos, de nos permitirmos deixarmos ser acessadas, que as pessoas consigam acessar esses lados que não são perfeitos. E a partir daí, sim, também, a gente se permitir acessar como que as pessoas vão reagir a isso. Porque podem reagir de uma maneira super funcional, que a gente acredita, que a gente espera que reajam, mas também podem reagir de uma maneira que nos machuca. E esse é o desafio, eu sei que esse é o desafio de sair desse espaço. É talvez se arriscar a ver que as pessoas não vão acolher, não vão agradecer, não vão abraçar esse nosso lado mais, entre aspas, feio. E dói. Eu acho que talvez doa ainda mais quando a gente vê que são pessoas que a gente valoriza, que a gente ama, que a gente quer bem. Poxa, perceber que então não é recíproco, vai doer, não é bom. Mas também já não tá doendo demais, tá arriscando, tá vivendo essa vida apostando que ninguém vá trazer essa relação de reciprocidade? Se esse vídeo te atravessou de alguma forma, eu quero te lembrar que você não é fraco por ter esses outros lados. Você é humano, eu sou humana, nós somos humanos. E é isso, espero que tenha feito sentido. Aproveite de novo para se inscrever se você chegou até o final, curtir, comentar aqui embaixo, faz toda a diferença. E também chama mais mulheres, chama mais amigas para fazerem parte da nossa comunidade, desse nosso espaço. É isso, um beijo, tchau, tchau.